Olá, pessoal. Estou aqui para mais um Pod Cris, esse mais especial de todos aqui, com uma pessoa que eu gosto demais, que eu admiro demais e que para mim assim é um ícone aí de mãe, de mulher e de profissional. A Luana Castro, ou Lu, né, como a gente chama muito Para os carinhosamente, íntimos. para os íntimos, assim, campeã mundial de Muay Thai, guarda municipal, GCM, operadora de calibre 12. E hoje, já há bastante tempo, ela faz parte do IOP, Inspetoria de Operações Especiais, que é uma guarda como se fosse uma rota, uma força tática de operações especiais mesmo, onde trabalha com operações mais arriscadas, armamento mais pesado. E é nesse meio todo aí que eu passei a conhecer, admirar ela, não só pela atitude como ser humano, é uma combatente aí das pautas feministas, né, Pelo da amor de Deus. esquerda. E hoje resolvi convidar ela aqui para apresentar para vocês e para vocês também mandarem suas perguntas. A gente vai responder tudo isso depois, seja no YouTube, seja no Facebook. Lu, bem-vinda. Obrigada, Cris. Oi, gente, tudo bem? Sou eu tudo aí, isso mais um pouco. Então, Lu, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Você já está há 12 anos, né? A gente está em 22, então se a gente 12. pensar assim, de 2010 para cá, quando você entrou na Guarda Municipal, quando você entrou na segurança, eu vou até usar o termo segurança pública, porque eu penso assim, pessoal, quem opera uma arma, quem está sujeito às leis e quem combate o crime, independente se é policial civil, se é militar, se é guarda municipal, se é policial penal, está aí sofrendo o peso da mão da esquerda durante todo esse tempo. Então, Lu, conta um pouquinho para a gente. Então, eu sempre tive o sonho de ser policial, né? Antes eu queria ser juíza de futebol, queria ser ufóloga, tudo muito, tem uma coisa muito coerente, uma coisa com a outra. E aí eu sempre quis, sempre gostei, sempre... Minha avó teve 10 filhos e nenhum foi para essa carreira. Todo mundo é paisano, né? E aí eu sempre quis ser policial, eu sempre achei muito bonito. E quando eu prestei para a guarda, que eu passei, que eu tava lá dentro, gente, meu sonho de quando eu entrei era entrar no ônibus e andar no ônibus fardada, a louca. Saí do serviço às 11 horas da noite, na ronda escolar, e meu sonho era entrar, todo mundo ver que eu era uma mulher e eu estava dentro de um ônibus 11h30 da noite fardada. Tipo, aí depois passou, depois você vê as pessoas morrendo, você fala, não, tá bom de sonhar. E eu sempre quis. Eu falo que a minha criança interior, ela é completamente realizada com o adulto que eu me tornei. E eu bato muito nessa tecla. Eu sou completamente realizada profissionalmente, pessoalmente. Mas no profissional, eu sou exatamente o que eu queria ser quando eu era criança. Parabéns. Isso não é fácil, né? E a gente adaptar um sonho de criança a uma realidade, à medida que a gente vai descobrindo, né? É, Eu também já falei em ser veterinária, astronauta, médica, né? E eu acho que um sonho que eu realizei, que foi o de ser mãe, a Lu também, né? A Lu é mãe. É avó, e a gente, assim, né, Lu, dentro de toda essa confusão ideológica, a gente tenta ser uma sobrevivente, né, Lu? você combater, assim, você... Eu tiro hoje pela experiência que eu tenho com o Manuel. O Manuel está numa escola que, perto da minha casa, muito próxima de casa, a gente, é uma escola paga. E estou tirando ele de lá porque ele simplesmente não comemora o Dia dos Pais. Não tem Dia dos Pais, não tem Dia das Mães, não tem nada. Assim, eu fui criada sem o meu pai e sem a minha mãe. Fui criada pela minha avó e pelo meu avô, mas não cresci. Não, minha mãe, Não, gente, pelo amor de Deus. Isso talvez tenha me feito muito mais forte. Disso eu não tenho dúvida. Então, não adianta eu criar o Manuel ali com princípios, respeitando pai e mãe, e a escola não fazer o mínimo, né? Tipo, não vamos comemorar pai e mãe, porém, se você quiser comprar um presente pro seu pai, você vai lá e paga, a escola tem, viu? Essa Sim. parte aí, a escola tem. Para vocês entenderem, conta um pouquinho a idade do Manuel. O Manuel tá com 5 anos. E desde o ano passado ele estuda em escola particular. Nós já tiramos de uma escola, ele estava num outro colégio, que era o Sistema Eleva, que é do Paulo Neumann, né? Uhum. E aí, né, a gente não tá, né?
E aí eu coloquei ele nesse que é ângulo, porém eles têm essa vertente de não comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, para mim, já tô atrás de uma outra escola, que é difícil, gente. Você criar um filho hoje dentro do que você espera, dentro do que você deseja que ele cresça ali, né? Que é o mínimo, gente, é o mínimo. Respeitando pai e mãe, respeitando o que tem que ser respeitado, a escola é complicada. Hoje tá difícil, viu? Encontrar escola. Se alguém souber na Zona Leste, alguma escola que tem assim, me chama e me fala, porque tá complicado. Ensino religioso, precisa, né? É difícil, pessoal, porque eu sempre bato nessa tecla. A esquerda, ela tenta impor doutrinas, impor narrativas e que não se aplicam na prática, né? A Luana poderia muito bem ser aí mais uma feminista, que, ai, meu corpo, minhas regras, né? Meu filho faz o que ele quer, ele pode ser o que ele quiser. E não, ela vai no caminho oposto. Acredito eu, né? E eu tenho contato com outros guardas municipais, com outros policiais civis, com outros policiais militares, e são os mais conservadores. E eu me arrisco a dizer, pessoal, que muito disso porque eles entendem o estrago, eles entendem na prática o estrago que essa doutrinação tem feito. Esse dado eu não tenho, mas eu vou perguntar aqui para você, né? A situação de moradores de rua e a situação de drogas que levam à situação de rua, né? Em 12 anos de guarda, o que você vê de diferente de quando você entrou para agora? Eu tava até esses dias comentando que diminuiu muito o número de crianças, que antigamente eu comecei a trabalhar na Cracolândia em 2018. Foi quando eu vim para o centro. Eu sempre trabalhei ou no fundão da Zona Sul, ou no fundão da Zona Leste. Fui transferida para o centro e tinha muita criança. Muita criança no meio, ali no meio da Praça do Cachimbo, ali no meio. Hoje você já não tem mais tanta criança. Você tem a criança que está ali com o morador de rua, que tem pai e mãe. Antes você via criança de 10 anos, hoje você já não vê tanta criança. Mulher grávida cedo, porque eles têm um controle de natalidade muito reforçado. Melhorou muito, porque aquele chip que você paga R$2.000, para elas é de graça, tá ligado, né? Você vai lá, coloca R$2.000 e aí diminuiu bastante também. É difícil você ver uma grávida hoje em dia. Isso é bom. É menos pior, né? Menos pior. E de aumentar, para mim, tá do mesmo jeito, tá? É que, assim, acaba que hoje a Cracolândia, ela tá em vários pedaços, né, ali do centro. Ela saiu da Praça do Cachimbo, foi para a Praça Princesa Isabel, aí você tem uma parte ali na Elvete com a São João, mas se você der a volta ali na Guaianazes, vai ter um pouco. Se você andar mais um pouquinho na Santa Efigênia, tem mais um pouco. Se você andar ali na Protestantes com a Couto de Magalhães, sim, vai ter focos, né? Tem muitos focos de mini Cracolândias. Então, se você juntar todo mundo, acho que dá o mesmo do que estava lá. tá. É a mesma coisa que, né? Ficou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Já não tá todo mundo tão grudadinho igual eles estavam ali na Praça do Cachimbo. Deu uma boa espalhada. Mas assim, na sua percepção de profissional de segurança, né? Quando a gente ouve, por exemplo, pessoal, vereadores, deputados, né, falando que são contra a internação compulsória e que as pessoas têm que ter o direito, né, a escolher ser internado ou não, e o direito também de escolher morar na rua ou não. Aí, assim, pela sua experiência, você acha que alguém ali, depois de estar usando crack, ela tem poder sobre as escolhas dela? Outro dia eu estava num debate, um fórum no Facebook do pessoal falando, não, é que a maconha é medicinal e eu uso para ficar assim. Gente, vai lá, pega um dia seu, levanta seu rabinho do sofá, vai na Cracolândia, pergunta para um usuário se a maconha que ele usa é para fins medicinais, se é para ele ficar relaxado. Nunca. Não é, gente, não é. Uma vez eu estava lá e eu vi uma mulher, ela estava com uma maçã na mão, estava contando isso na viatura para os meninos, ela estava com uma maçã na mão, sabe essa poça de água que fica da água suja? Ela estava lavando a maçã naquela água suja. Para mim, Ou seja, estava sujando a maçã e não lavando. Ela estava sujando a maçã. Então, para mim, só me leva a crer que ela estava num estado tão, sei lá, num momento tão grande de loucura que para ela talvez aquela água estivesse limpa. Você acha que uma pessoa dessa tem condições de discernir
Você acha que a pessoa dessa tem condições de ter um título de eleitor? Uhum. Não tem. Não dá, não tem a menor condição. E não tem, assim... As pessoas preferem ficar ali porque a droga tá mais fácil, elas não preferem ir para o abrigo, porque no abrigo você tem que tomar banho, você tem hora para entrar, você tem hora para comer, você tem hora para dormir, você tem que tomar banho. E eles não querem mais viver Sim. com regras, né? Eles não querem mais viver com regras, com tempos, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que... Não, eles não querem. Então, para eles, a vida é aquilo ali, eles não tem a menor condição mais. Eu falo hoje que a Cracolândia, ela é um problema e é minimamente policial. Ali é problema de saúde. Uhum. E é um problema de saúde para mim, para você, vai ser um problema de saúde para meu filho, porque quando meu filho for grande, que ele estiver trabalhando, ele vai estar pagando remédio para o filho dessas pessoas. Porque essas pessoas, eles têm filhos e as crianças já nascem com vários problemas. E quem vai sustentar essa criança, de certa forma, com medicação e tudo mais? É o governo. E quem sustenta o governo? Os nossos impostos. E assim, né? Que, inclusive, uma criança que usou crack antes dos 10 anos, onde o cérebro não está formado, ela, inclusive, não desenvolve a fala. Eles falam, não sei se você já teve oportunidade, eles falam como se fosse uma outra linguagem. O cérebro já não consegue. Se você começa a inserir a droga muito cedo, e essas crianças que moram na Cracolândia têm acesso livre a isso, às vezes até a mãe, para ajudar a criança a não atrapalhar, não fazer barulho ali, para que a criança durma logo, acaba inserindo álcool desde o início, né, drogas, e essas crianças têm dificuldade, às vezes, de marcha, de fala, de desenvolvimento cognitivo, de equilíbrio, de várias coisas. Por quê? Porque as áreas que estavam em formação no cérebro foram afetadas, né? Elas foram degeneradas antes da sua conclusão, né? E aí, Lu, assim, todos vocês aqui sabem, eu sou psicóloga clínica, e tive 1 ano de experiência em hospital psiquiátrico como estagiária pelo Mackenzie e depois numa pós-graduação que eu fiz pela USP, em psicopatologia e saúde pública, tive mais 1 ano de experiência em hospital psiquiátrico. Também como estagiária de uma pós-graduação, de uma especialização que eu fiz na USP. E o que eu vi ali, Lu, quando a gente tinha as entrevistas com os internos, quando a gente tinha os atendimentos, eles deixavam isso muito claro. Se você ama seu filho, não permita que ele use maconha, porque foi a nossa porta de entrada para todas as drogas. É onde começa, né? Eu paro se eu quiser. Não para não, amiga. Não para, né? E aí, assim, existe uma glamorização da droga. Mas é algo natural. Pessoal, qualquer substância que existe na face da Terra, ela tem um início, mesmo sendo sintética, ela começou a ser pesquisada, ela começou a ser desenvolvida com produtos naturais. Se a gente pegar o ópio, heroína, cocaína, o LSD... todos ali de alguma forma. A história da chá do miolo de alface para a criança dormir. Isso. Então, assim, todas as substâncias usadas, elas têm uma base natural. Se fosse assim, o cigarro seria natural, não faria mal, né? Enfim. Mas a gente sabe que existe toda uma militância que vê vantagem em sedar a população, né? A gente ouve comentários que em Cuba eles colocam algum tipo de calmante para gerar uma apatia, não sei se é verdade, mas a gente ouve comentários e que para um governo cruel e ditador é vantajoso. Quanto mais o pessoal tiver mais alienado, dependente, né? mais manipulável, né? Puxa, meu pai me faz trabalhar, então não quero mais morar aqui. Minha mãe me faz tomar banho, minha mãe me enche a paciência, faz eu lavar minha roupa. Vou morar na rua. Não que isso não aconteça na escola, que na escola também acontece, né? Sim. Mas eu penso assim, quando é esse indivíduo, ele só quer fazer as próprias regras, morar com os pais, obedecer a regra, frequentar a igreja, passa a ser um problema, né? E eles não querem. Pode estar... Eu desafio você sair na noite mais fria de São Paulo e ir num albergue e ele ainda ter vaga. Ele vai ter vaga. Ele vai ter vaga. Eles não querem. Você vai ali fora, tem gente morando fora do albergue, assim, com os barraquinhos. Porque eles não querem entrar, mas eles querem a marmita que vem dali, né? O que não interfere na zona de conforto deles, eles querem, né? Não querem, gente. Não querem viver em sociedade mais, porque ele acabou. E aí eu tava falando com um repórter da Folha, que outro dia tava fazendo uma matéria na Cracolândia, eu falei para ele falei assim, mas você acha que o problema aqui é o quê? Aí eu falei, aqui o problema é de saúde pública. O único problema pro policial que dá a Cracolândia é
traz problema para minha saúde. Uhum. Coloca meu emprego em risco, coloca meu concurso em risco, porque você vive ali naquela linha tênue, né? Do que você faz, qualquer coisa que você fizer para mais, você vai para a rua, que você fizer para menos, você também vai para a rua. E você vive ali naquela... É uma linha muito tênue, sabe? Do que você pode fazer ou não pode fazer, deve fazer ou não deve fazer. Ali esse é o problema pra gente. Esse é o tipo de problema que traz... O único problema policial que envolve ali a Cracolândia é esse. A saúde, porque é complicado. E para difícil. traduzir para quem está aqui ouvindo a gente, quando a gente fala não é um problema de polícia, não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública, o termo saúde pública já diz político, né? Sim. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que um país à beira do caos, ele é mais rentável, ele é mais vantajoso e mais manipulável para aqueles políticos que não têm como meta o desenvolvimento real, que é o que a gente passou aqui ao longo de toda a nossa vida ouvindo. Brasil é o país do futuro, ou seja, o futuro nunca chega, né? Nunca vai chegar, né? Nessa pegada que tá. Isso. E na última quinta-feira eu estava com o Bolsonaro ali em São José dos Campos e ele discursou e falou uma coisa que é lindo de ouvir, eu já tinha ouvido outras vezes, que o Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente. Porque a gente faz, a gente não espera para fazer depois, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, a gestão Dória, né? Que foi a pior gestão da história do estado de São Paulo, que agora, né, foi aí concluída, né, está sendo concluída aí por outro PSDBista que agora quer se reeleger, e a gente vê assim, puxa, nada estava sendo feito. De repente, o último ano de mandato, vem rodovia, vem viatura nova, né? Vem uma série, né, de feitos que não eram para ser procrastinados até o último momento. Mas parece que é uma cultura deles, né? Claro. PSDB, claro. PT ali, aquele teatro das tesouras, eles fizeram muito bem isso. Vamos arrastar 3 anos e meio, aí no final a gente dá um gás e vamos... tem memória curta, se eu melhorar o asfalto da rua dele no primeiro ano de mandato, ele esquece. Ele está acostumado com aquilo, com a política do pão e circo, né? Isso. Então, agora, pessoal, o que acontece? A gente não está pagando os impostos e os salários dos políticos com a meta exclusiva de ter o presente no final do mandato. Não, a gente tem que exigir o feito desde o dia que entrou. São 4 anos de mandato, são 4 anos de trabalho, né? E isso é o que a Lu falou muito bem, a política do pão e circo. Eu faço uma virada cultural, eu faço uma virada esportiva, não que o esporte seja circo, não é, mas a forma como é inserido para acalmar os ânimos da população, isso sim a gente considera pão e circo. Eu porque pego é um e entretenimento. Aquele lá que o Dória fez, o Funk Festival. Isso, Favela Gente, Fest. Favela Fest. Favela Gente, Fest. me ajuda, né? Aquilo ali é um inferno na vida de quem quem mora, de quem tem quantas vezes. Na pandemia, nós saímos da base, tinha que fazer baile funk, lotado de gente, que com certeza tinha alguém em casa que deveria preservar mais pela saúde daquela pessoa que estava em casa. E assim, na pandemia nós não paramos, nenhuma força policial parou. Foi a saúde, o pessoal da segurança, todo mundo continuou trabalhando. E aí você sai para trabalhar e você vai cheio bebendo e usando droga. Foi na época que apareceu no baile funk lá, Tiradentes, mataram uma menina, separaram o corpo da cabeça. Tava a cabeça num canto, o corpo no outro, assim, bem legal, uma coisa bem lúdica, que uma pena que as pessoas não aprendam, né? Vendo essas coisas. E o pessoal lá, tipo, como se nada tivesse acontecendo. Não dá. E você gasta e tudo incentivado pelo governo. Isso, tipo, não, vai lá, faz isso aí mesmo que tá legal. Vocês... E que assim, né, pessoal, aos que defenderam fique em casa, né, que a gente viu muitos denunciando o vizinho porque estava fazendo churrasco, aquele Bruno comércio. Covas, gente, olha, não vou falar quem tem o Bruno Covas, né, mas foi um dos que, quantas vezes mandou soldar a porta da Santa Efigênia várias vezes.
E aí, né, se a gente for pensar, pessoal, o metrô, durante o auge da pandemia, transportava mais de 1 milhão de pessoas por Ônibus. dia. Chegava a 7 milhões de pessoas por dia trancadas num vagão, sem janela, sem troca de ar, ali com 1 milhão, entre 1 e 7 milhões, dependendo, porque muitos ficaram de home office e depois foi voltando, esse número foi aumentando. Isso podia. Agora, aquele salão nossa, cabeleireira, deu nó na Isso língua aí. aqui. É isso, vocês entenderam. Né? Então tá bom. Ou então aquela manicure, ou então aquele professor que dá, aquele personal que dava aula para um aluno, esses não podiam trabalhar, nem de máscara, nem 2 pessoas no ambiente grande. Não, e sobre professores, uma coisa também aconteceu que eu podia parar, porque, mano, eu sempre estudei escola particular, e a gente viu que o pessoal que estudava a escola, os professores da escola particular não queriam parar. E o da escola pública queria. Sim, Por que sim, será, sim, né? sim, Vê sim, que sim, coisa. sim. E são Porque professores do mesmo os jeito. particulares, eles não Tem têm que o salário trabalhar para garantido, receber. eles têm que manter o salário, né? Mas aí a gente vê assim todas essas inconsistências. Ah, é pela saúde, né? E aí a gente via vizinhos denunciando outros vizinhos porque estavam fazendo churrasco. Puxa, você mora lá em 8 pessoas nessa casa, aí você Todo mundo já convive junto. você assa uma carne, vai para o quintal fazer a carne, aí tem que denunciar as mesmas pessoas que já dormem juntas, fazem as refeições juntas. Então, assim, né? Hoje, quando eu vejo algumas pessoas, mas graças a Deus, né? Resolveu porque teve vacina. Sim, pessoal, e também não, porque eu conheço várias pessoas não vacinadas que não pegaram antes e não pegaram agora, né? Inclusive um tio meu de 90 anos que não se vacinou. Eu só me vacinei não questiono, porque né? nós éramos assim, a gente não é obrigado. Mas, tipo, a gente tinha que se vacinar para continuar trabalhando. Sim. Mais ou menos. E o que eu digo é Mais ou isso, menos assim, isso. eu nunca fui contra a vacina, tanto que todos os meus filhos tomaram todas as vacinas. Eu vou falar que eu tô contra a vacina agora. aham. Muito mais agora. Porque você toma uma vacina, meu consagrado, que é do vírus de 2020. Que não é o que está aí agora. Que já não é mais esse que tá rolando aí. Então, você Sim, toma sim, aí, sim. 8ª dose da vacina. Toma aí. Então, já não tem mais, não faz mais nem sentido. Acho que nem para quem é muito burro também já não deve estar fazendo mais sentido, né? Porque porque não teve, é a mesma vacina de 2020 é a que está tomando hoje. E o vírus já evoluiu, a gente está na 3ª geração do vírus. Mutação, Enfim. não, e o que eu penso, sabe, é que as pessoas, eu, a Lu, vocês, né, cada um de nós precisa adquirir discernimento. Puxa, no início eu defendo o fechamento, mas depois eu começo a observar que se o metrô pode, por que a padaria não pode? Ou por que, enfim, por que o restaurante não pode? Por que os pequenos comerciantes não podem, Exatamente. né? Então, todos os dias, eu tenho trazido isso aqui, a pandemia acabou, tem 1 ano, né? Que estava fechado, foi outubro do ano passado, acho que é a última data de fechamento. Já o fim da pandemia? Não, não, que estava né? assim, fechando, né? mais ou Tolhindo a menos, liberdade. E aí a gente vê que, assim, 1 ano depois, tem muito comércio fechando. Tem, pessoal. Quase todos os dias eu passo em frente a um faliu, né? restaurante, Muita gente faliu. uma loja. Hoje, por exemplo, uma loja de sapatos que tem ali na Lins de Vasconcelos. Eu acabei de passar ali agora, é uma loja que, puxa, eu sempre gostei. Ficava ali a dona, uma senhorinha, com uma única funcionária, uma loja muito caprichadinha, né? Que tinha ali bastante opção. Hoje eu passei, tá ali com placa de aluga, se me corta o coração. Porque é uma coisa que ali, pelo menos 20 anos, aquela loja estava ali, né? Então, ainda estamos ali sofrendo o rescaldo desse incêndio. Não acabou, né? Muitas pessoas que descapitalizaram ainda estão fechando, e aí gera mais desemprego, aí gera mais problemas, e aí vem, enfim, quem quer uma opção, até conversei com uma pessoa que eu conheço, que teve todo o seu equipamento, inclusive seu carro confiscado durante a pandemia, porque estava vendendo coco na porta do parque, e eu vi, eu presenciei, eu cheguei a fotografar isso algumas vezes, né? E hoje ele está lá tentando recomeçar de novo, mas, puxa, impedir um camelô de trabalhar em nome da saúde? Que saúde, pessoal? Saúde para ter, a gente precisa manter a nossa casa funcionando.
a geladeira com comida, as contas pagas, porque o medo de ser despejado, o medo A de sanidade mental, a a sanidade sanidade física. mental, né? O risco de não honrar um chefe de família, seja ele homem ou mulher, o risco de não honrar as suas obrigações, talvez seja a maior dor que um pai de família, uma mãe de família experimenta, né? Você falar, puxa, como eu vou levar o jantar hoje para casa se eu não tenho trabalho, ou se a minha, sei lá, se a minha barraquinha de vender coco foi confiscada por fiscais, né? Ou se o meu restaurante, que eu juntei todas as economias para abrir, teve todas as suas mesas Teve confiscadas, o né? Seu Plínio, é uma pousada que tem lá em Trindade, que nós costumamos ir. Ele tinha acabado de reformar o restaurante dele. Tipo, gastou uma grana para reformar o restaurante e aí ele quebrou. Uhum. E aí ele, consternado, ele foi lá e demoliu todo o restaurante dele. Então, Ele perdeu toda a grana que ele Uhum. tinha, porque ele tinha reformado, e aí veio a pandemia, teve que fechar tudo, e aí ele, tipo, então pegou a marreta, picou, tacou tudo no chão, ficou só com a pousada. E dava dó, que era uma das melhores, nossa, quem for para a Trindade lá, pousada do Seu Plínio, é ótimo. mas é isso, assim, a gente não viu só a saúde ser destruída ou a saúde mental ser destruída. A gente viu sonhos, É. né? Muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas que você às vezes luta a vida inteira. Você faz uma faculdade. Eu própria, eu fechei meu consultório durante a pandemia, né? Então, pessoal, a gente aborda isso daqui às vezes insistentemente. Por quê? Porque sem consciência, Porque foi ruim para todo a gente vai mundo. viver isso várias vezes, Eu vou falar né? por mim, o Manuel tava com 3 anos, a gente teve que pegar o Manuel e mandar ele pra praia. Ele passava o mês todo lá com a minha sogra e meu sogro na praia, e o Robert, nós ficamos trabalhando. Aí no final do mês, pegávamos 2 folgas, ia lá, fazia o teste do Covid e descia pra praia. Então, quanto tempo eu privei de ter meu filho por perto, né? O quanto tempo eu deixei de ver meu avô, que mora na Zona Sul, mas né, eu por estar todo dia na rua, por estar mais exposta, não dava, né? Você tinha que ter um pouco mais de cuidado. Eu me privei quanto tempo de ter a presença do meu filho em casa, de ter minha sogra, de ter meu sogro em casa por conta disso. Para todo mundo, acho que o dano tá ali, né? E vai ser para sempre, porque o que eu perdi de tempo com ele nunca mais vai voltar. Nunca mais vou ter esse Isso. tempo com o Não, e as Manuel, né? crianças, né? Que hoje a gente sabe que muitas crianças não tiveram acesso a nenhum contato com outras pessoas, né? E aí elas apresentam uma imunidade mais baixa porque não foram expostas a outros vírus, né? Ou têm hoje alguma dificuldade de cunho social porque não se habituaram no momento certo a brincar com outras É. crianças, Teve né? a convivência, né, com outras Isso. crianças. E é uma série de perdas, né, Lu? Porque assim, e eu vejo hoje, né, como vocês sabem, eu tô em campanha, e durante a campanha eu vejo ainda muita gente falando, não, mas aqui na minha cidade todo mundo vota né, gosta de uma ave, né, na hora das eleições, vota ali na tucanada. Eu falo, tudo bem, muda o nome, mas a forma de gerir o A Estado é o linhagem é a mesmo. mesma, É exatamente não o mesmo. muda nada. Tanto que era o vice. E tanto que para ser vice, pessoal, é porque é alinhado, é porque pensa igual, age igual e assina embaixo, né? Mas eu não sei quem é que estava tão enganado que achou que o PSDB era contra o PT, né? Quem foi tanto... Então, Porque, vou falar para vocês, faz muito tempo que isso já está mais que exposto aí, que eles são todos farinha do mesmo saco ali. Mas eles sempre estiveram juntos, cada um ganhando um pouco dali, eu ganho, você ganha, eu ganho, e tava todo mundo ganhando. Quem tava perdendo como sempre. somos nós, né? Só quem perdeu foi a gente durante tanto tempo, né? Sim, sim. Então, mas é assustador, sabe? Muita gente, assim, ontem uma pessoa me falou assim, puxa, onde que o vice do Molusco estava com a cabeça na hora de aceitar ser vice? Gente, pelo Mas amor eles de sempre Deus, foram Eles alinhados, sempre foram embora, aliados. né? Embora ali na frente das câmeras aquilo às vezes parecia uma briga, Uma né? rinha, parecia uma uma rinha, né? discordância, nunca foi, pessoal. A Alckmin, eu tenho Lu, vídeos do Alckmin de 4, 5 anos atrás defendendo, né, o banheiro unissex,
chance, defendendo coisas que não são prioridade, pessoal. Não são prioridade, nunca foram e nunca deveriam ser, né? Quando você pega e coloca ali, por exemplo, o direito de fazer aborto, o direito de tirar uma vida, né, ocupando um leito de hospital, acima do direito de cuidar de uma doença ali tratável, por exemplo, puxa, eu tenho ali 2 vagas de internação, né? Se eu coloco ali internada numa complicação, ou seja lá o que for, uma menina que não precisava fazer aborto, mas fez porque acha que aquilo é certo, eu eliminei uma vaga. Se ela ficar uma semana internada ali, a sua avó, a sua mãe, a sua vizinha que precisa com urgência de uma internação Não por um vai problema ter. cardíaco, por um problema, enfim, um pós-cirúrgico de uma cirurgia maior, né? Ela não vai ter aquela vaga, né? E isso concorre, Lu, inclusive com todas nós mulheres, porque se eu ocupo uma vaga de obstetrícia, porque normalmente aborto vai para Vai. obstetrícia, né? Vai para a parte ginecológica do hospital. Ela vai concorrer diretamente com as nossas vagas. Então, puxa, se uma mulher precisa fazer uma cirurgia de um mioma, porque está tendo uma hemorragia, uma cirurgia de câncer, ou seja lá o que for, ela está perdendo as vagas para mulheres que optaram em engravidar por falta de cuidado e para assassinar esse bebê que não vai ter a chance de se defender disso. Se for mulher, não vai ser defendida pelas feministas, né? Ah, Diga-se de nunca, passagem, né? nunca, sim. Então, é isso, são uma série de coisas, pessoal, que se a gente não tiver uma visão clara disso, a gente acaba, né? Por exemplo, o que eu tenho escutado, mas eu vou votar naquela candidata à presidência porque ela é mulher. Pessoal, acompanhe as pautas dela, né? Dá uma olhadinha, assim, né? E é isso, assim. É a mesma. Você vê que o negócio está tudo muito interligado, porque a ala feminista é a mesma coisa. Não, você tem que lutar porque foi com a mulher e você é mulher. Gente, não. Aconteceu uma coisa um tempo atrás de um chefe meu ter sido acusado de assédio. E na época eu fui testemunha do meu chefe. E aí eu lembro, não, mas como assim? Você é testemunha dele, você é mulher, você tem... Eu falei, não, a gente tem que estar do lado que eu acho que está certo. Sim, não vou ficar do lado da mina porque, ela é mulher. Não, gente, não. E aí eu lembro, foi assim, nossa, que absurdo. E tanto que teve lá o decorrer do processo todo e ele foi absolvido porque, nem vou combinar. E fui, na época, todo mundo, mas você é mulher, você tem que ficar do lado dela. Eu falei, não, gente, tem que ficar do lado do que é certo. Exatamente. Não é porque não dá para você comprar a pauta porque é azul, não, você tem, porque o azul tá certo. Não tá, então... Ser mulher não é pré-requisito, pessoal, de nada. O que a gente tem de diferente dos homens é uma visão mais abrangente, não melhor e nem pior, mas mais abrangente. O homem, ele foca muito bem num ponto, né? Ele tem que fazer uma coisa, ele faz aquela coisa. A mulher, ela tem uma visão mais aberta, mais abrangente. Né? Tá aqui, então, tá é um ali. pouco diferente a forma de pensar, a forma de agir. A gente é um pouco mais afetiva, você olha as coisas com um pouco mais de paixão. O que precisa fazer para acabar com a vida do homem, gente. Isso, mas a mulher, assim, se ela for competente, ela será muito competente, mas se ela não for, se ela for desonesta, e a gente já teve um péssimo exemplo aqui na presidência do país, a gente sabe, pessoal, não é o fato dela ser mulher que ela não seja capaz de trair toda uma nação. Então, são várias coisas. Eu sempre falo, sabe, Lu, assim, quando for olhar com atenção para um político, pesquisa. Não olha só o sexo, não olha só a cor da pele, não olha só a profissão. É um conjunto de coisas, mas não um conjunto de coisas nos últimos 6 meses, e sim na vida inteira desse indivíduo, né? O que ele fez, o que ele fazia 10 anos atrás, o que ele defendia 10 anos atrás. Sim, nós tivemos uma vice-presidente que ela participou efetivamente do assalto do cofre do Adhemar de Barros. Gente, ela não tá, ela foi investigada, ela participou. E ela foi presidente do Brasil, gente. Alguma coisa errada, alguma coisa... Já estava no crime. Não tem como. Isso, exatamente. Não tem como. Mário Cosel, né? Enfim, tem uma série de atentados terroristas. Então, a gente fala assim, puxa... Né? Assim, é muito mais, pessoal. Tá vindo errado há muito tempo atrás, né? Isso. Talvez no começo o pessoal tenha visto o PT como uma coisa boa, né? Eu era criança, não tinha noção. Minha avó...
A minha avó era militante petista, né? Já contei, né? Minha avó montava diretório político em casa. Tipo, Suplicy, a Marta, Zé Dirceu. Esse povo tudo eu conheci quando era criança, que minha avó levava. Minha avó sempre levou a gente. E talvez naquela época devia ser uma coisa. Acho que até não o Toninho do PT, o outro que... O Celso Daniel, acho que até o episódio do Celso Daniel, talvez muita coisa ali, eu acho que acho que uma parte começou a olhar um pouco com o olhar feminino. Porque acho que ali ficou muito nítido do que tinha acontecido, né? E eu lembro, nossa, minha avó era militante, assim, tipo, de montar diretório em casa. E eu adorava, que era uma festa, né? Aquele monte de gente em casa. Mas eu acho, no meu entendimento, pessoal, eu nunca na vida votei no PT, nunca, né? Mas eu acho que, assim, quem vota ou quem votou no PT... Quem votou, acho que ali no passado quem votou era por uma causa. Não, então, mas eu acho que era uma ideia romântica. Ah, eles defendem o pobre, mas na prática nunca defendeu, né? Mas é como eu falo gente, assim... reza a lenda que Lula cortou o dedo. Sim. Ele foi lá, cortou o dedo. Uma pessoa que tem capacidade de cortar o próprio dedo, gente. Não, e aí, assim, sabe, Lu, é que nem você fala assim, o amor é lindo. Aí você apanha do marido, o marido te maltrata, o marido vende as coisas de dentro de casa. Enfim, e você continua com essa frase na cabeça, o amor é lindo, amor é lindo, amor é lindo. Ou seja, é uma ideia romântica, você não está olhando o problema de fato, né? E aí eu acho que é um pouco isso, assim, quem lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, ouviu em algum momento, porque na prática isso nunca aconteceu. O pobre continuou pobre, deram crédito, mas o pobre perdeu o crédito, se endividou. E se endividou, né? Não e aí mudou a gente muita fala, coisa. Quem ainda vê isso com paixões, com glamour, é um pensamento romântico. Você não está analisando a parte, você analisa uma ideia que foi colocada para você lá atrás, independente do que aconteça depois disso, você mantém essa ideia fixa na Eu estava cabeça. trabalhando outro dia, eu estava ali na Duque de Caxias, encostou um rapaz, ele devia ter minha idade, mais ou menos, e começou a conversar tal, e perguntar. Aí, tipo, meu pai do céu, a pessoa completamente antissocial, ele conversando, aí, quem você vai votar? Eu falei, eu vou votar no Bolsonaro. Aí eu falei, mas você vai votar no Bolsonaro? Eu falei, porque você vai votar em quem? Ele, eu tô pensando, porque não sei o quê. Aquela coisa da terceira via. Aí minha pressão já foi a 33, né? Aí eu já falei, você me responde uma coisa com sinceridade? Aí eu falei assim, você tem o limão e a bosta. Você prefere chupar o limão ou comer a bosta? Aí ficou olhando assim pra minha cara, eu fardada. Aí ele, tipo... tipo... Gente, não tem. Você não tem. Você não tem. Você vai fazer o quê? Você vai comer a bosta? Você vai chafurdar? Comer o alface igual a Xuxa? Não, né? Pelo amor de Deus. E você vê que quem vem com essa ideia, geralmente é a pessoa que ainda tá com aquela parte lúdica ainda, que ainda acha, nossa, que o Instituto Lula faz alguma coisa. Gente, dá uma paradinha, pega seu carro, dá uma paradinha na porta do Instituto Lula, vê quantas pessoas em situação de rua eles atendem no dia inteiro. Nenhuma. Eu entro às 6 horas da tarde. Eu canso de ver eles lá dentro, fazendo não sei o quê, não sei o quê. Nunca vi entrega de nada. Nunca vi nada. Nunca vi... Outro dia eu até estava com um morador, né? Com o Bruno. Ele sofreu um AVC, ele não tem metade do cérebro, assim. Só que ele tem a parte cognitiva preservada. Ele anda, ele bem... Tudo normal. Aí eu estava conversando com ele, aí eu perguntei se tem alguma ação. Ele falou assim, aqui... Nada, porque eu trabalho à noite, talvez de dia fosse diferente. Eu tenho muito dessa curiosidade de saber, né? Porque ali tá no coração de São Paulo, cara. Ali era se você for ver, era para fazer um trabalho legal para poder ajudar essas pessoas. Ali quem tem esse potencial, eles têm uma puta de uma estrutura para poder fazer isso. Sim. Mas como qualquer ONG ou como qualquer órgão que se propõe exclusivamente à militância, né? Eu digo que o dia que as ONGs começarem a ter que prestar contas do que eles recebem, de como eles gastam, fecha tudo.
fecha, não vou dizer tudo, mas 99,9% talvez fique ali meio É que não tem a Eles maioria, não têm e prestação não de estamos contas, né? generalizando. Tem ONG, pode ter ONG que é séria, que realmente. Mas a maioria é um meio para chegar a um fim, né? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar os cisnes azuis Vou salvar a girafa da Amazônia. a girafa da Amazônia, exatamente. E aí, assim, o que eu faço? Eu faço toda uma documentação, recebo uma verba do governo. Não tem girafa? Dane-se, isso daí é só um detalhe. Então, né? isso não é um deixa problema salvar, meu, isso é um problema de Deus que não colocou a girafa aqui na Amazônia. Isso. Então é difícil, porque infelizmente, assim, quem se nutre de informações de emissoras esquerdistas, quem se nutre de informações de revistas esquerdistas, de jornais esquerdistas, acaba desconfiando do que a gente está falando. Fala, não, mas eu ouvi falar que eles fizeram isso e que tiraram todo mundo da pobreza. Pô, em 4 anos, então quer dizer que todo mundo voltou na pobreza, estava todo mundo bem, e não é assim, né? Dados reais, a gente está gerando, é o único país do mundo hoje que está tendo um crescimento real. Que ainda está crescendo, né? É o único país do mundo que, depois de 2 anos de pandemia, está reduzindo em milhões, né, o desemprego. Hoje a gente tem uma geração de emprego acentuada mês a mês. A economia está crescendo, os impostos estão diminuindo, o combustível está mais barato, embora no mundo inteiro esteja subindo. A nossa inflação está contida, ao contrário de Estados Unidos e de todos os outros países. Então, pessoal, assim, se você ainda acha que estava melhor antes, né? Se você ainda acha que a situação agora é ruim, troque as suas fontes, ou não precisa trocar. Varie as suas fontes de informação. De vez em quando, assistam outro jornal de uma outra emissora, pesquisa, leia, procure outras fontes de informação que talvez você sozinho, sem a ajuda de ninguém, entenda qual é a realidade. É complicado hoje e as pessoas, elas ficam muito presas, né? Não, é isso, e eu não vou... não quero saber. Eu não quero. Eu não vou atrás de fonte, eu não quero saber, vai ser isso mesmo. Ninguém tá interessado em evoluir. Eu vou falar que eu já votei no PT porque eu cresci ali no meio, né? Eu vou continuar votando no PT? Gente, não dá, né? 2018, para mim, foi um divisor de águas, assim, que... Tipo, no PSDB... E eu era daquela que achava que o PSDB era contra o PT, né? Eu era, gente... Não... Mas todos nós. A maturidade... Acho que não teve ninguém que não acreditou nisso em algum momento. A maturidade política vai chegando com o tempo, né? E para mim foi um divisor de águas 2018. Que aí você vê, não é só pelo voto. Qual é a pauta que tem atrás desse voto, né? O que você defende? O que o seu candidato defende? O que o outro candidato defende? Ele vai ser bom... O PT é bom para o funcionalismo público. Ele não é ruim. Uhum. De todo, ele não é para o funcionalismo público. Eu vou continuar votando no PT porque ele é bom para o funcionalismo público, sendo que ele é ruim para o crescimento do meu filho, ele é ruim para o crescimento da nação, ele é ruim para uma série de coisas. Então, peraí, deixa eu ver. Até onde eu posso equilibrar isso aqui? Onde eu consigo um equilíbrio, né? O que vale para mim? O que é mais valioso para mim? Ver meu filho crescer num país que ele possa expressar a fé dele, que ele possa estudar, que ele possa continuar respeitando o pai e a mãe, sem falar, tá vendo aquele menino ali, ele não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É muito complicado hoje em dia esse tipo de pauta. E eu vou falar uma coisa que o Robert mesmo fala, que a social-democracia ela é tão ruim quanto o comunismo. Sim. Meu marido fala isso, que a social-democracia ela é tão ruim quanto o comunismo. E muito mais dissimulada. Muito mais dissimulada. Talvez um pouco mais inteligente, porque tem um pouco mais de atributos, né? Mas ela é tão ruim quanto o comunismo, ele é mais explícito, ele não dissimula. O que ele acredita, ele vai lutar, ele vai matar, ele vai mandar prender, mas ele vai realizar. O progressismo, né? O progressismo, ele vem de uma forma muito dissimulada, ele vem de uma roupagem mais nobre, ele tem uma fala mais branda. Vem um novo, laranja. Isso, exatamente. Então, ele vem, assim, a social-democracia, o progressismo, ou todos esses intermediários, aparentemente intermediários,
Por que que eles seduzem? Porque eles têm um discurso legal, né? Olha, a gente vai te ajudar, a gente vai te deixar livre. Pessoal, livre a gente vai ser quando a gente puder ter o direito de professar a nossa fé, independente da vontade do governo, quando a gente tiver aí o direito, né, de liberdade de expressão, quando a gente puder escrever nas redes sociais o que a gente acredita, né, quando a gente puder pensar e falar o que a gente acredita sem achar que vai ser cancelado, preso ou processado, né? E isso, pessoal, está longe de acontecer, está muito longe de acontecer. E está na mão de cada um de vocês, porque se a gente achar que está tudo bem, não tem nada que a gente precisa fazer. Né? Ah, isso é assim mesmo. Vamos Nossa, eu deixar falei, assim que tomei tá. um bloco. Pessoal, como assim a gente acha normal tomar um bloco? É a minha página, é o meu Facebook com a internet que eu pago, dentro do meu celular que eu comprei com o meu dinheiro, e aí eu escrevo, sei lá, vacina. Pronto, toma uma notificação. Tudo que você escreve, assim, relacionado... E as benditas das fontes de checagem, né? Pelo amor de Isso. Deus, O né? Instagram hoje, pessoal, que é uma ferramenta hoje muito usada, principalmente pelos mais jovens, até mais usada do que Facebook, se eu escrever assim, a Luana é boba, ele já vai me perguntar, você tem certeza que você vai escrever isso? Cadê a minha liberdade? E se eu acho que ela é boba, eu não posso falar? E não precisa ser um palavrão. Não, Às qualquer vezes coisinha. é uma palavra assim um pouco mais crítica que não tem intenção de E ofender. depende de quem você vai falar, né? Se você for falar do presidente, vai que vai, Não, né? aí tá não liberado, tem pessoal. agência de checagem, não tem nada. Não, ela só funciona se for alguém, algum... Ela tem um sim. filtro que eu não sei. Esse filtro que passa aí, que é só para o que lhe convém. Sim, Só pro que sim. convém a eles. Fala, não fala isso não, viu? Não fala que o PT tem a ver com o PCC. Não pode falar. Não pode. Está proibido. Mesmo o cara do PCC tendo falado que o diálogo com o PT era mais cabuloso. Pois é. Não foi eu que falei. Não tá mais aqui quem falou, gente, pessoal. Não Isso repassa, é só uma tá? É visão mentira. holográfica. Isso aqui foi um delírio coletivo. Mas é isso, pessoal. A gente precisa, né? Nós mães, nós avós, nós solteiras, casadas, dependentes ou independentes financeiramente, a gente tem que ver que, assim, acima de qualquer coisa, né? Como diz Jair Bolsonaro, acima até da vida é a liberdade. Porque se me tirarem a liberdade, o próximo a ser tirado de nós, a ser arrancado de nós, será a vida. Né? Então, eu poder fazer aquilo que eu acredito, criar meu filho do jeito que eu acredito que é o certo, escolher a escola dele, escolher o esporte que ele vai fazer, escolher quantos filhos eu quero ter, porque a gente sabe que isso é digno também de uma doutrina livre num país. Se você, na China, por exemplo, resolver que você vai optar quantos filhos você quer ter, você vai descobrir que não é você que decide, que é o Estado. Ah, mas aborto é crime perante Deus. E quem diz que comunismo acredita em Deus, pessoal? O comunismo acredita só nele próprio. Se o governo comunista disse esse filho não irá nascer, acabou. Tá feito. Não tem Deus, não tem doutrina superior acima, porque nada é acima do Estado, acima de tudo. Como diz o Frei Gilson, né? Frei Gilson, ele tem uma oração lá, são várias falas, e tem uma fala que ele fala, livrai-nos do mal do comunismo. Amém. Eu acho que, para bom entendedor, um pingo é letra, né? Ou então vai embora lá para Cuba. Exatamente. Tá devia livre, ter, gente, pode devia ir. ter além do auxílio emergencial, faz devia um ter auxílio o Bolsa. Bolsa Cuba. Tipo, eu quero Bolsa viver Cuba. no comunismo. Vai lá, amigo, vai lá. O governo devia ajudar a fazer tipo, documentação, comprar passagem, mas uma só uma ida. só, é só de ida? Sem voltar, acabou a nacionalidade, agora você é cubano. Aliás, eu acho lá. que a gente ficaria sem nenhum artista aqui, porque eles parecem que gostam tanto, ia né? ser bom, devia ir né? tudo junto de uma vez. Eu prefiro as novelas mexicanas mesmo, pra mim tá ótimo. Pessoal, é isso. Lu, alguma fala para concluir? Gente, obrigada. Eu me sinto muito chique, né? Quando eu participo dessas coisas, assim. Obrigada mesmo, Cris. Obrigada. Quando precisar, me chama de novo. E o que a gente precisa é isso, é trazer, pessoal, o ponto de vista, sabe, Lu? Que eu sempre tentei aqui, a minha intenção com esse podcast, o Pod Cris,
é isso, é trazer visão de diversas pessoas, seja um professor de história, um filósofo, uma pessoa aposentada, né, uma policial, uma pessoa da segurança pública. Por quê? Porque cada profissional, cada pessoa, de acordo com a sua realidade de vida, vai ter uma visão diferente. E o que eu vejo que converge é que todos que vêm aqui têm medo do futuro do país, né? Se Bolsonaro não ficar, o que será de nós? Então, acho que fica essa mensagem. Porque aquela história de pior que tá, não fica, fica. Fica, sempre dá para piorar. Olha, sempre dá para piorar. Do jeito que tá, se a gente não conseguir manter e firmar nosso voto e escolher uma bancada boa, que não adianta só colocar o presidente igual foi feito em 2018, gente, não adianta. A gente precisa eleger deputados que estejam... se bem que a gente tomar as pancadas na cabeça, tomar as boladas nas costas com as Joyce da vida, né? Assim, mas acho que hoje tá muito mais explícito, né? Em quem dá para confiar, em quem você pode votar. Então, vamos votar com coerência, vamos analisar e tentar ajudar o presidente de alguma forma, né? E o Tarcísio também. Porque a gente tem governo visto forte. Muitas pessoas focadas aí no deputado federal para ajudar o presidente. Aqui, pessoal, a gente vai ter um super governador, mas ele não faz nada. Não faz sozinho. Sem Assembleia Legislativa. Então, assim, hoje, de 94 deputados estaduais, nós temos o quê? Meia dúzia de deputados que votariam fechados com o governador. É só vocês tirarem as conclusões. O governador, para aprovar as leis, ele precisa ir de metade. Precisa, mais um, né? Então, o que a gente pede para vocês é isso, assim, se interem, perguntem, pesquisem, não sabe, chama para perguntar. Não deixa para escolher no dia, não deixa eu pegar aquele exatamente. papelzinho, vou pegar esse papelzinho que está no chão, pelo amor de Deus. Não é só a sua vida, é a vida de uma nação toda, a vida de um estado todo, é a vida do meu filho, é a vida da Júlia, é a vida de todo mundo que está aí à mercê de um voto feito sem pensar. Exatamente. Está na mão de vocês, pessoal. Muito obrigada, Lu, muito obrigada. Amo demais. Aqui é minha madrinha de casamento, gente. Sou madrinha de casamento dela, mas eu falo, eu fui madrinha depois de admirar muito. Eu acho que até por isso que ela me convidou, porque ela sabe que eu sou fã da família dela, sou fã da forma como ela vive. E é isso, meus amigos, é isso. A gente precisa ter perto da gente pessoas que a gente admire de fato, por afinidade, inclusive política, de valores, afinidade religiosa. E é por isso que a gente está aqui com vocês. Obrigada, compartilhem e até o próximo Podcris, pessoal. Obrigada.